falamos sobre a importância de arquitetura e decoração para corretores imobiliários, vamos muito além do que simplesmente apresentar um espaço. Com noção de arquitetura e decoração, o corretor se torna um facilitador na hora de apresentar o imóvel. Ele pode apontar soluções como móveis que são multifuncionais, cores que ampliam o espaço e até uma nova disposição ali para os compartimentos. Essa expertise ajuda a driblar possíveis objeções e contribui para que o cliente consiga ter uma boa visualização do espaço. No episódio de hoje, vamos nos aprofundar nesse tema e descobrir a importância do corretor imobiliário estar sempre atualizado no campo da arquitetura e da decoração. Para essa conversa, nossa entrevistada de hoje é empresária, corretora de imóveis premiada. Seja muito bem-vinda, Milene Azevedo. Tudo bem, Paula? Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Seja muito bem-vinda. É muito legal ter você aqui com a gente. Já estou aqui ansiosa para ouvir suas respostas e já começo te fazendo a primeira pergunta. Para iniciarmos esse bate-papo, como você percebe, Milene, que o conhecimento em arquitetura e decoração pode fazer a diferença no trabalho de um corretor de imóveis? Bom, hoje o corretor de imóveis ele precisa estar muito antenado com vários assuntos. E um deles é arquitetura, decoração, design de interiores. Por quê? Ele consegue ter uma assertividade maior no atendimento do cliente. Perfeito. Então, assim, você consegue ressaltar coisas, alguns elementos que tem no imóvel que talvez o cliente não percebesse. Então, na hora do atendimento, se o corretor ele entende de texturas, entende de cores, não só ele vai ter um atendimento melhor, um atendimento mais assertivo para o cliente, como também ele vai conseguir fazer o melhor atendimento para o proprietário do imóvel. Perfeito. Porque quando esse proprietário traz o imóvel até a imobiliária, muitas vezes o imóvel ele tem alguns detalhes que precisam ser revistos. Que se o corretor não estiver ali, passam batido, por exemplo. Batido, exatamente. Perfeito. Milene, existe uma diferença assim, muito clara do corretor que não tem esse conhecimento de arquitetura para um corretor que tem esse conhecimento, assim, visivelmente? Ele é uma pessoa, talvez, que não tenha tanta confiança para explorar ali o imóvel. Existe, assim, um marco, uma diferença que a gente consiga perceber? Eu vou te dar uma diferença muito simples, os resultados. Perfeito. O corretor que tem maior resultado, com certeza, ele estuda não só sobre arquitetura, design, decoração, mas também estuda sobre investimentos. Ele sabe falar de um pouco de cada assunto com o cliente. Acaba que ele tem mais argumentos para vender, né? E quando tu fala de resultados, a gente fala de venda. Sim. Então, aquele corretor que tem argumentos de arquitetura, de decoração, ele consegue fazer uma venda mais facilmente do que aquele corretor que não tem. Exatamente. Eu vou te dar um exemplo assim, um exemplo real na minha imobiliária. Eu recebi uma vez um apartamento e o apartamento ele estava naquela cor assim, verde. Um verde muito bonito, mas era um gosto muito particular daquele proprietário. Esse apartamento já estava à venda há mais de 7 meses e não tinha um problema de preço alto. Eu fiz a avaliação do apartamento e percebi que o apartamento estava dentro do preço. E ele não conseguia vender, não conseguia ter propostas, visitas muito baixas no apartamento. Nossa. Aí eu identifiquei alguns problemas que, quando nós ajustamos esses problemas, nós conseguimos vender o apartamento em menos de 60 dias. Nossa. O que foi os problemas? Assim, coisas muito baratas para se resolver. Pintura, nós trocamos aquela cor, colocamos uma cor mais neutra, né? Fizemos uma paleta de cores assim, num tom sobre tom, onde você ressaltava alguns ambientes. Isso aí sem ter um arquiteto, tá? Porque o cliente, inclusive, não tinha verba, não tinha recursos para fazer grandes coisas. Então, nós ajudamos. Foi a tua expertise olhando ali. Exatamente. Perfeito. Muito legal. E aí a gente vendeu o apartamento. E isso a gente vê muito, Paula, muito. Imóveis que estão à venda, onde os proprietários têm alguns gostos particulares, o corretor não tem aquela visão, talvez, de design, de arquitetura, e acaba recebendo aquele imóvel, não dá a dica ao proprietário,
e tenta vender o imóvel do jeito que está. E às vezes demora muito mais por esses motivos. Agora, Milene, quando a gente fala do corretor, está atualizado nesse campo da arquitetura que é gigantesco, né? Que a gente sabe que é muita coisa, iluminação, decoração, enfim, falaste de textura também. Como que seria ele estar atualizado? Ele participar das feiras? É ele, por exemplo, estar... Como é que esse corretor pode estar atualizado hoje nesse mundo gigantesco? Tem vários canais, né, no YouTube, tem várias feiras em São Paulo, que aqui, tanto corretor que viaja para todo lugar para passear. Sabe, Paula, eu tenho uma crença comigo. Eu posso sair para passear, mas eu não posso, eu me proíbo de sair para passear, de viajar para passear, sem ter algum tipo de conhecimento que me traga para a tua área, né? Para a minha área, onde eu retorno para a minha cidade, para a minha imobiliária, com um conhecimento diferente. Então, você nunca vai me ver viajando para qualquer lugar do planeta, do mundo que eu for, sem ter pelo menos um dia numa feira, num curso. Eu faço as minhas viagens eu tento conciliar. E aí as minhas férias às vezes eu concilio com algum curso, algum workshop, enfim, feiras. Perfeito. Isso às vezes a pessoa viaja e vai com a cabeça, tudo bem, a gente tem que relaxar, mas eu não consigo. Ser intencional, né, na viagem. Eu não consigo, eu sou intencional para viajar. Até para passear, eu sou intencional. E eu acho que isso faz diferença, né, do profissional que está ali atualizado, e a gente consegue perceber a confiança no falar, quando ele mostra o argumento. Então, isso faz muita diferença, né? Outra escola, para mim, é a própria escola das construtoras. Perfeito. Como eu trabalhei muitos anos com construtora, até 2015, eu tenho 24 anos, né? Eu fiz 24 anos de profissão agora no dia 22 de março. Dia 22 de março, eu completei 24 anos de carreira. E até 2015, eu trabalhava muito com construtoras. Depois disso, eu parei, eu engravidei, meu filho veio com alguns problemas de saúde, e eu tive que parar a parte de lançamentos, embora continuasse com a imobiliária. Então, fiquei focando em imóveis prontos, novos e usados, e aluguéis e administração de imóveis. Em dezembro de 2023, eu retomei o nosso setor de lançamentos, né? Perfeito. Então, nós estamos voltando, inclusive, temos um agendamento de um treinamento marcado lá na quadra. Legal. E a gente vai estar também vendendo os empreendimentos da quadra muito em breve. Perfeito. Então, nesse setor de lançamentos, eu aprendi muito, Paula, porque eu tive acesso a muitos arquitetos, eu tive acesso a muitos projetos que nasceram ali na implantação do empreendimento, né? E baseado em todos esses, vamos dizer, esses meus estudos também de arquitetura e outros, assim, legalização, vários outros assuntos, eu criei um programa, o programa Acelera Imóvel. Então, na nossa imobiliária, como de 2015 até final de 2023, nosso foco era imóveis prontos, novos e usados, para os imóveis usados eu criei esse programa que é o Acelera Imóvel, que eu costumo dizer que é o programa 11 em 3, onde se a gente fizer o passo a passo das 11 estratégias, a gente consegue vender o imóvel em até 3 meses. E eu não errei, Paula. Até hoje, todos os imóveis que entraram no programa Acelera Imóvel foram vendidos em até 3 meses. Perfeito. Então, são 11 passos. Um deles é exatamente a parte de decoração, de pintura, de reforma. Esse é um dos quesitos. A gente faz até home staging do imóvel quando precisa. Eu elejo até 2 ambientes daquele imóvel para a gente dar uma repaginada. Muito legal. Então, a gente tem uma parceria com arquitetos, obviamente, porque eu não vou, apesar de eu ter conhecimento, eu não vou fazer o que vocês fazem, isso aí é do arquiteto. Perfeito. Mas eu já tenho uma visão do que eu quero, do que eu preciso para aquele imóvel ser Perfeito. Vendido. E eu passo para o arquiteto aquele briefing e digo, olha, eu preciso repaginar esse ambiente com custo baixo. Né? Baixo. Os custos são preço de custo. Tá? A minha parceria com o arquiteto é assim, vamos dizer, o proprietário daquele imóvel, ele coloca no programa Acelera Imóvel o custo que ele vai ter para repaginar aquele ambiente, que se for necessário, ou até 2 ambientes, é preço de custo. É para que a gente venda o imóvel. O meu objetivo é vender o imóvel dele. Legal.
Então, muitas vezes a gente pega imóveis que precisa de reforma, que precisa de trocar forro, fazer coisas também, não só a parte de decoração, mas reformas mais vamos dizer, de estrutura. E tudo isso tem no Acelera Imóvel. Inclusive, a parte de legalização, são 11 itens. Legal. E quando você obedece esses 11 itens, não tem erro. Muito Se o bom. imóvel está avaliado pelo preço correto e ele tem a apresentação correta, ele vende. Legal. E no Acelera Imóvel a gente recebe imóveis que estão há mais de 6 meses à venda no Legal. mercado e o proprietário não conseguiu vender. Legal, Milene, eu percebo assim, uma expertise gigantesca. Eu percebo que tu galgou ali não só a arquitetura, mas tu foi ali para o espaço, né, da construtora, tu foi ali para o espaço do teu próprio curso. Então, é gigantesco o teu conhecimento, isso é incrível. Acaba que tu te destaca muito por isso, né? Agora, Milene, quais são os principais elementos da arquitetura e decoração que um corretor deve estar atento ao apresentar um imóvel ao seu cliente? Tem algum ponto estratégico, alguma coisa que tu indicas? Olha, tem que olhar esse pontinho aqui de forma especial. Eu tenho alguns que eu poderia ressaltar, né? Primeiramente, elementos como iluminação. Perfeito. Tá? Eu não posso aceitar um corretor da minha equipe fazer uma visita no imóvel onde ele não chegue um pouco antes e ilumine aquele imóvel. Não interessa o horário, não importa o horário. Se for de manhã, de tarde ou de noite, nós fazemos o seguinte: quando o imóvel entra na imobiliária, nós mandamos uma carta para o proprietário. Nós temos uma carta de orientações para a arrumação do imóvel no dia da visita. Então, essa carta, ela vai aparecer uma foto, vai ter uma foto do imóvel meio desarrumado e uma foto do imóvel como a gente precisa que ele fique. Então, eu oriento ao proprietário que deixe o imóvel bem organizado, arrumado. A parte dele, né, ele tem que engajar com a gente. A venda do imóvel não depende só do corretor, também depende... Tem que ter uma cooperação ali. Sim, é uma equipe. E o proprietário tem que estar engajado junto conosco. Então, ele fazendo a parte dele, o imóvel vai estar no ponto como a gente precisa. E eu falo para ele que quando nós chegarmos no imóvel dele, nós vamos acender todas as luzes. Eu já deixo ele avisado para que... Claro que depois a gente apaga tudo, tá? Então, elementos como iluminação são elementos que a gente tem que estar... É crucial. Atento. Porque se o imóvel tem uma boa iluminação e o cliente chega num dia de visita de manhã, ele não vai nem reparar. Mas se você, mesmo assim, acender as luzes, ele vai reparar. Perfeito. Outro elemento que eu vejo que é importante são portas, quando elas são de madeira, que às vezes passa despercebido. Então, se você não ressaltar que aquela porta é madeira mesmo, o cliente pode nem perceber. Isso agrega valor para o imóvel, né? Elementos como molduras. Eu acho também que os elementos de jardinagem, quando são casas, deixar o proprietário ser orientado para manter aquele jardim sempre bem cuidado e o corretor saber o que ele vai mostrar e ressaltar aqueles elementos, né, decorativos num jardim, por exemplo. Perfeito. São vários elementos, eu acho que são cores e texturas. Muitas vezes você vai no lavabo e tem uma textura na parede ou papel de parede. Um pouco agressivo, né? Que pode trazer uma ideia de não ser tão bonito assim. Quando é agressivo, quando algo foge do nosso controle, que não vai agregar valor ao imóvel, a gente não ressalta. Então, por exemplo, se for um papel de parede que for bacana, a gente ressalta. Se for um papel de parede que tem um gosto muito peculiar, ou a gente orienta o proprietário a trocar, ou se ele não puder trocar, ele não está no programa Acelera Imóvel, por exemplo, e aí no programa Acelera Imóvel, só se estiver lá que eu posso ajudar. Aí a gente não vai ressaltar. Mas esses elementos de textura, cores, elementos também estruturais, janelões, pé direito, quando o pé direito é mais alto. Né? Espaços mais arejados, evitando infiltração. Layout e fluxo. Perfeito. Layout e fluxo é super importante.
Porque quando você ressalta o layout dos cômodos e o fluxo onde as pessoas têm uma grande facilidade de circulação, isso aí, às vezes o cliente não... Atrativo, né? Acaba que sendo atrativo. São várias, né, possibilidades aqui de atrair o cliente. Agora, Milene, como você aborda a questão dos móveis multifuncionais, que tem ali aquela versatilidade ao mostrar um imóvel ao seu potencial cliente? O que eu observo? Os móveis multifuncionais é uma tendência, principalmente para imóveis menores, de menor área privativa. Isso. Então, os móveis multifuncionais, eles vão trazer essa questão do layout e fluxo, tá? Onde o cliente vai se sentir num ambiente mais espaçoso, mesmo sendo um ambiente pequeno. Fora a praticidade, né? Você tem sempre móveis que têm designs modernos, que além de práticos, são confortáveis, traz uma pegada visual para aquele móvel diferenciada. Eu adoro móveis multifuncionais, principalmente dentro de estúdios, dentro de ambientes menores. É muito legal a gente falar dos móveis multifuncionais, porque eles ganham mais de uma função, né? Então, por exemplo, se a gente for falar aqui de um quarto, a gente tem as camas baús, né? Então, não só cama, mas eu posso guardar objetos, organizar ali e trabalhar esses móveis multifuncionais, trazendo para o cliente, realmente agrega muito valor no espaço, né? Você, arquiteta, você deve conhecer a mesa otomana, né? A otomana, ela serve de assento, ela serve de mesa e ela tem ambiente de armazenagem para você guardar livros, controles, etc. Eu gosto muito também daquelas mesas que são retráteis. Usei. Você fecha, abre. Armários que tem a tábua de passar roupa. Perfeito. Que você, né, fecha, abre, passa roupa. As camas baús são interessantes. Agrega muito valor, né? Então é muito bacana a gente ter essa expertise e apontar isso para o cliente, né? Às vezes dá uma ideia ali, o cliente chega para a gente, poxa, não sei muito o que fazer. E aí, com anos de experiência, com uma experiência vasta, a gente pode dizer, poxa, eu acho que aqui nesse cantinho ficaria legal aproveitar com esse móvel, com essa estante, e já dá uma outra cara, uma outra ideia para esse cliente. Sabe, Paulo, eu sigo um canal no Instagram, um perfil no Instagram, eu esqueci agora o nome, depois eu vou até te passar. Tem cada ideia de móveis multifuncionais. Ontem eu estava vendo um que saía a escada de dentro do armário. Que legal. Aí a pessoa sobe a escada, vai para a cama, para o quarto, fecha. Depois, quando ela desce de manhã, ela fecha aquela escada. Eu achei super interessante. Tem uns assim que você puxa, são prateleiras. Aí você puxa, vira a mesa. As coisas que estão em cima da prateleira não se mexem, não acontece nada. Ela é tipo assim, vem e vira uma mesa, sabe? E aqueles balcões que tem já os bancos, né, já internos, dentro do balcão, você puxa, aí você usa, depois você recolhe. Uma infinidade. Quem tem criatividade... Vocês, arquitetos, né, têm muita criatividade. Existe um ponto, né, que a gente precisa entender, que muitas vezes o primeiro contato de muitos clientes é com o corretor. Né? Sim. E o corretor chegando ali com essa expertise, né, com esse conhecimento, com essa experiência, ele já abre os olhos do cliente para futuras ideias, então para novas, né, intervenções. É muito bacana esse contato que o corretor tem com o cliente, né, já orientando ele, direcionando para essa nova ideia. Milene, qual que é a sua dica para quem vai visitar um apartamento ou casa pela primeira vez? O que a pessoa tem que observar nesse espaço? Bom, primeiramente, antes de chegar no imóvel, eu acho que a pessoa deveria olhar o entorno do imóvel. Dar uma passeada, uma volta no quarteirão, para ver o que tem ali no entorno, tá? Isso, em primeiro lugar. Mesmo que você conheça o bairro, mesmo que você queira comprar um apartamento perto da escola do seu filho, perto do seu trabalho, já conheço, sei tudo que tem perto, mesmo assim, eu recomendo o cliente, né, o possível pretendente à compra desse imóvel, o aluguel, dá uma volta no quarteirão, tá? Ver o que tem, o que não tem e tudo mais. Depois, dentro do imóvel, o que eu recomendo? Quando é apartamento, olhar paredes, teto, geralmente os cantos das paredes, para ver se não tem rachaduras, fissuras,
também umidade. A nossa cidade ela é uma das cidades mais úmidas do mundo, né? Então, muitos imóveis, assim, têm esses problemas de umidade. Sim. Você vai deixar de comprar um imóvel que você gostou, que está na localização que você quer, por causa disso? Não. Mas você não vai ter surpresas. Você vai se atentar para cuidar logo. Exatamente. Você vai ter também uma carta para poder negociar aquele imóvel, verificar o que é, fazer um orçamento e, de repente, fazer uma proposta para o proprietário, ou ele faz, ou o cliente faz, né? Outra coisa que eu recomendo que quase ninguém faz, puxar descargas. Abrir e fechar torneiras. Para ver o fluxo, para ver a intensidade da água. Abrir chuveiro. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosta de chuveiro forte. Já pensou? Eu vou comprar um imóvel e não testo isso, depois eu descubro que não tem pressão. Aí olha a confusão para resolver esse problema. Então, testar chuveiros, testar descargas, testar torneiras. Eu recomendo, e muitas pessoas não fazem isso. Perfeito. Muita gente não tem essa visão mais de especialista, é por isso que é tão importante a gente estar acompanhado desse profissional que é o corretor, para direcionar e olhar com cuidado nesses detalhes. Quando é casa, aí tem que ter um cuidado maior, né? Porque existem muitas construções que têm alguns vícios de construções que são crônicos. Então, quando eu entro numa casa, eu observo logo 1 metro de altura, do piso até 1 metro de altura, porque existem capilaridades que vêm do solo, onde aquela umidade ela fica crônica se não for bem feita essa construção. Perfeito. Então, eu recomendo, quando você for fazer visitas em casas, observar bem. Quando eu atendo engenheiros, eles prestam atenção. Eles já têm o olhar mais certinho, né? Recentemente, nós vendemos uma casa, ele falou, Milene, eu prestei atenção em 1 metro do piso, eu vi que a casa é toda sequinha. Eu falei, que bom. Olha que legal. Eles percebem. Mas tem pessoas, os advogados, os médicos, não vão já lembrar não tem disso. esse olhar. Não é uma dica. É por isso que é muito importante estar acompanhado. Milene, agora, ao perceber a necessidade desse diferencial no mercado, o que você buscou fazer para se especializar e adquirir mais conhecimento? Tu já falaste isso aqui de várias coisas. Eu já fui para cursos, eu já fui para feiras. Onde eu viajo, eu gosto de ir em lojas do local onde eu estou. Lojas de arquitetura, lojas de móveis, de decoração. Eu gosto de fazer essas visitas. Como eu te falei, eu nunca viajo só despretensiosamente para umas férias. Tu faz isso religiosamente, eu sou intencional, né? Qualquer Tu faz isso todos viagem. os anos, Milene? Todos os anos. Tu já faz da programação todos certinho. Hoje, esse ano agora a gente está indo para os Estados Unidos. Nós vamos fazer uma viagem agora. Nós vamos para Miami, Orlando, e vamos alugar um carro e vamos até Nova York de carro. Eu não posso chegar numa cidade sem visitar uma imobiliária, sem visitar uma loja de decoração, de móveis. Eu não consigo. Como que tu faz esse contato? Como que tu faz esse contato? É um passeio. Na nossa agenda de passeio tem esse dia. Entendi. Tem esse dia que a gente... Mas tu chega no lugar e te apresenta, oi, sou do lugar tal. Me apresento, eu falo que eu sou dona de imobiliária. Às vezes, olha, Brasília, a Sônia Imóveis, eu já visitei. Eu falei antes que eu estaria em Brasília, que eu sou dona de uma imobiliária. Em Belém, gostaria de fazer uma visita para aquela imobiliária. Olha. Aí tem várias. Não, vergonha zero, né? Não existe vergonha. Vergonha zero. Aí Lopes, em São Paulo, Coelho da Fonseca, que é uma baita de uma empresa. Muito bom. Eu gosto também de ir, tipo, Toque Estoque, e lojas, por exemplo, se for em outro país, tem tantas lojas que a gente nem conhece, né? Eu gosto de ir e visitar, ver preços, ver materiais de acabamento, conhecer novas tendências de elementos mesmo, de texturas, de acabamento de móveis, de acabamento de tinta, de cores. É incrível, eu gosto, eu sou curiosa, eu sou uma curiosa. É incrível a gente perceber, né, Milene, que tu tens 24 anos no mercado já. E tu continuas o tempo todo te atualizando, sem nenhuma vergonha, e indo nos lugares e se apresentando. Isso realmente faz grande diferença num profissional que se destaca e o outro que fica ali mais na sua, não quer aparecer tanto. Então, mesmo com mais de 20 anos, tu continuas com o coração de alguém que começou. Sim, eu acho isso fundamental, viu? E aí eu vou dar a dica para você, corretor de imóveis. Não importa o tempo que você tem no mercado. Não importa se você começou ontem, 1 ano atrás, ou há 10 anos, ou há 15 anos. Se você não tiver paixão e não tiver
assim, energia no que você faz, você vai perdendo com o tempo. Então, eu dou essa dica para você que é corretor. Sempre se empenhe a fazer o melhor. Entregue mais do que você foi contratado para fazer. E seja curioso. Gente, que maravilhoso, que bate-papo incrível. Eu tô aqui levando isso pra minha profissão, né? Porque muitas vezes no meio do caminho a gente acaba perdendo, né, esse brilho, essa paixão pela profissão, por aquilo que a gente escolheu. Mas é sempre bom revisitar os nossos porquês, o porquê começamos, o porquê escolhemos isso. Então, realmente dá pra ver que tu ama o que tu faz. E isso faz muita diferença na tua vida, na tua rotina, no teu trabalho. Milene, agora, quais são as principais necessidades e preferências que você observa nos clientes ao apresentar imóveis? Eu percebo muito a questão da localização. Os clientes, geralmente, quando ligam, né, para a gente para procurar um imóvel, eles querem uma localização específica. Eles vêm também com interesse ou por apartamento ou por casa, então vem essa definição, embora alguns clientes mudam de ideia no processo. Tem clientes que nos procuram por apartamento, querendo apartamento, e depois muda para casa e vice-versa. Mas eu percebo o interesse sempre por imóveis também com a menor necessidade de reforma possível. A pessoa que vai comprar um imóvel, ela vai fazer um investimento no imóvel e ela vai precisar também ter o recurso das custas cartorárias para transferir esse imóvel para o nome dela. Isso não é barato. Então, ela tem que estar consciente do custo que ela vai ter para adquirir o imóvel, do custo que ela vai ter para documentar esse imóvel passando para o nome dela. Essas custas cartorárias sempre a gente apresenta para o cliente antes da compra, para ele não ter surpresa. Então, quando ele faz esses cálculos, ele pede para que a gente mostre o imóvel com menos necessidade de reforma possível. Obviamente, tem alguns clientes investidores que procuram aqueles imóveis que estão precisando de reforma. É o objetivo deles, porque eles conseguem cortar bastante o preço, dar uma repaginada e revender ou colocar para aluguel, então é um outro público. Mas é basicamente isso. Localização, o imóvel está com uma boa apresentação, parte estrutural e também a parte de acabamento bem feita, quanto melhor. Perfeito. As pessoas buscam muito isso. Muito legal, Milene. Milene, agora conta pra gente quais são as estratégias que você adota para tornar a experiência da visita aos imóveis mais agradável e informativa para os clientes. Como é que tu faz ali, né? Tu vai apresentar o imóvel, como que tu consegue deixar o cliente mais à vontade, conquistar esse cliente? Como que tu faz isso? Eu tô lembrando agora de um Conta canal. esse segredo. Eu tenho um canal no YouTube, né? Esse canal, o último vídeo que eu fiz foi em 2019. E ele cresce sozinho lá o canal. Já tem mais de 3 mil seguidores sem eu gravar um vídeo. Mas tem um vídeo lá nesse canal, que inclusive bombou, que eu falo sobre os 4 tipos de clientes. Você sabe quais são os 4 tipos de clientes? Conta pra gente aqui que a gente não sabe. O cliente olfativo, o sensorial, o auditivo e o visual. Então, quando eu faço uma visita no imóvel, eu procuro deixar esse imóvel o mais atraente possível para os 4 tipos de clientes. Então, o que eu faço? Eu, Milene, e procurei treinar minha equipe para fazer o mesmo, tá? Antes da visita, chegar um pouquinho antes, e o que tem de ar-condicionado no imóvel, eu vou ligar todos. Deixar o espaço mais arejado, mais confortável. Climatizado. Eu quero climatizar aquele imóvel. Primeiramente, fechar as cortinas e acender todas as luzes. Eu preciso, quando receber aquele cliente, eu vou trabalhar com o cliente visual e com o sensorial, né? Esse cliente, que a gente também pode chamar de sinestésico, quando ele entra no imóvel climatizado, ele sente um acolhimento. E o visual do imóvel? Deixar o imóvel bem arrumado, procura orientar os proprietários, aquela cartinha que eu te falei, nós fazemos uma cartinha orientando o proprietário, para não deixar toalhas fora do lugar, para não deixar roupas emboladas, às vezes muito
cosméticos em cima das pias dos banheiros. A desorganização acaba que gera, né, aquela repulsa ali, então deixa mais organizado possível. Mais clean, coloca ali um bolinho na mesa, faz um café nessa hora. Mana, não tem coisa melhor do que chegar no imóvel e ter um cheirinho de café passado na hora. Para o cliente olfativo é excelente. Ou então, borrifar um cheirinho de ambiente. Eu gosto muito de um de alecrim que tem numa loja de roupa de cama. E ele agrada a todos os gostos. Ele é bem suave e a gente também faz os imóveis do Acelera Imóvel, a gente faz tudo isso. E também a questão auditiva. Quando você fecha o imóvel, climatiza, o cliente que ele tem mais sensibilidade auditiva, ele vai se sentir mais acolhido, porque muitos imóveis são perto de avenidas, tem barulho de carro lá fora, enfim, a gente faz às vezes isso. até vale colocar um som ambiente ali. Um som loud, alguma coisa, se puder, se for possível, podemos sim fazer isso. Já fizemos, inclusive. Muito legal. Já fizemos, eu teve uma casa no Água Cristal que eu vendi. Foi assim, um cliente chegou, gostou da casa, mas achou a casa assim muito grande. O que ele ia fazer aqui naquela casa? Milene, não sei. Eu falei, me dá um mês. Me dá um mês, deixa eu preparar essa casa para ti. Conversei com o proprietário me disse, Milene, se eu não vender essa casa agora, eu vou me mudar para lá. Eu falei, então vamos arrumar essa sala, pelo menos a sala e a sua suíte? Vamos, até arranjo de flores nós fizemos, colocamos arranjo de flores. Eu climatizei a casa inteira, marquei a visita, tipo assim, um horário de 4h30, 5 horas da tarde. Que não tá tão sol assim. Mas já tá, não tá tão sol, mas... eu queria que não tivesse muita claridade para que fosse evidenciada a iluminação. A casa tinha uma iluminação muito bonita. E aí recebi o cliente lá. Quando a esposa dele chegou, ai, Milene, eu quero, essa é a minha casa. Porque a casa, nossa, nós fizemos todo o passo a passo do Acelera Imóvel. Então, nós não vamos saber qual é o tipo de cliente que a gente vai atender. Se é uma pessoa que tem mais sensibilidade olfativa, visual, sinestésica, a gente não vai saber. Perfeito. Se é uma pessoa que tem pessoas que têm duas dessas. Então, a gente tem que tratar o imóvel como, assim, com muito carinho. Perfeito. E trazer todas as estratégias todas essas estratégias para que a visita seja uma experiência positiva para o cliente. Obviamente que tem imóveis populares, eu trabalho com imóveis populares, assim, não digo populares, mas casas em conjuntos, eu trabalho com imóveis de classe, vamos dizer assim, mais econômica, tá? E esses imóveis eu procuro, dentro dessas características, dentro desse perfil, também trabalhar neles. Perfeito. E aí eu tenho uma história de uma casa também no Conjunto Maguari. Ela foi até reprovada por um banco. Foi reprovada por um banco por causa de infiltrações, por causa de rachaduras e tudo mais. Conversei com a proprietária, vamos colocar no Acelera Imóvel, eu vou pintar essa casa para você. Nós vamos fazer tudo o que precisa. E aí, rapidinho, esse parêntese, quando tu fala de vou pintar a casa, esse custo é do próprio cliente ou... Depende muito. Certo. Depende muito, isso depende. Às vezes a gente assume o custo, depois na hora da venda ela ressarce a gente. Às vezes a gente cobra o custo apenas do produto, do material, e a gente dá a mão de obra. Legal. Tá? E às vezes, geralmente, quando tem troca de elementos, essa casa era desocupada, né? A gente pintou, fizemos todo o trabalho de pintura de muros, pintura interna e externa, vendemos ela em, acho que foi 30 dias. Mas existem casas, por exemplo, que as pessoas moram e tem um sofá meio... não tá legal, uma cor que não tá legal. Já orienta Ou para melhorar. roupa de cama que não tá legal. Então, a gente... Poxa, a nossa comissão... Vale a pena a gente fazer um investimento. Às vezes eu faço o investimento. Legal. Quando o cliente não tem, eu sei que o imóvel vai ser vendido, eu sei que eu tenho cliente, eu sei que vai dar para a gente vender rápido, às vezes o investimento vale a pena. Às vezes vale a pena o investimento. Então depende. Mas sempre que o imóvel entra no Acelera Imóvel, o preço é de custo, tá? Nós não cobramos DBI que fala, né? Nós não cobramos nenhum custo de administração, de contratação, nada. O valor que o cliente vai pagar é exatamente o valor do custo.
E quando a gente pode, a gente assume a mão de obra. Muito legal. E tu falaste, né, que tu foi lá desde o Água Cristal até no outro lugar, né, numa casa um pouco mais simples, popular. E é legal a gente perceber que a gente consegue, né, por exemplo, tu falou do sofá. Vamos imaginar que a gente está numa casa que o sofá não é tão legal assim. Trocar a almofada. Trocar a almofada e A trocar manta, o tecido. Colocar jogar uma uma manta manta diferente, né? Então, isso faz com que a casa seja mais vendável, mais atrativa. Então, ter esse olhar um pouco mais cuidadoso. Tu falaste também de colocar um bolinho ali em cima da mesa pelo cheiro. Eu gosto de fazer a mesa posta. Eu peço para a proprietária, ou eu chego antes e peço licença para fazer a mesa posta, ou peço para a secretária, tá? Eu gosto de visitar imóveis com a mesa posta, tipo pratos ou uma mesa posta para um chá. Aí o café tem tudo a ver. Ainda sirva um café para o cliente quando ele Como quer. não ser conquistado, né? Pois é, a gente Como tem não que ser tratar conquistado? cada imóvel como um único, né? Tudo bem, a nossa imobiliária é uma imobiliária que tem aí cerca de 400 imóveis em oferta. Não dá para dar esse atendimento e essa atenção para todos. Sim. Mas dentro do Acelera Imóvel, eu dou para todos que entram. O Acelera Imóvel, esse programa, ele também escolhe o imóvel. Não é qualquer imóvel que entra. O imóvel tem que ter alguns pré-requisitos. Ele tem que estar documentado, pronto para vender. Ou com financiamento, ou mesmo que seja com financiamento ou à vista. Ele precisa estar documentado. E se ele não estiver documentado, eu vou documentar. E o cliente só vai pagar o custo, não vai pagar o despacho. Perfeito. Eu deixo ele redondo para entrar no Acelera Imóvel. Quando ele entra no Acelera Imóvel, a gente vende. É incrível. É rápido. É, porque a gente vai tratar desde a documentação até os vícios, se tiver algum problema de fissura, rachadura, qualquer tipo de umidade, e também a parte visual. Quando o imóvel não tem nada disso, mas ele não está muito legal, está com gosto muito peculiar do proprietário, a gente dá uma repaginada e a gente faz o home staging de pelo menos, no mínimo, um ambiente, que é o primeiro ambiente que a gente traz o cliente, né? Ou sala. Ou até quarto. 2, que seria a sala e a suíte master. Muito legal. E o nosso home staging, Paula, ele não é cenário, tá? Porque você sabe que existe o home staging cenário. Isso. O nosso não é cenário, a gente faz realmente com elementos reais. Tudo elementos funcional, reais. dá para usar tudo. Exato. Perfeito. Agora, Milene, conta pra gente como que os conhecimentos em arquitetura e decoração podem influenciar a decisão de compra ou aluguel de um imóvel. Como é que funciona isso? Como é que influencia para o cliente isso? Vou te dar um exemplo, tá? Quando o cliente chega no apartamento, se você não tiver o conhecimento de arquitetura, decoração e tudo, você vai mostrar o apartamento, ele vai ver o apartamento, alguns clientes vão perceber os elementos e vão ficar calados, e outros não vão perceber. Mas se você conhece, distinguir o que é uma louça Deca de uma louça similar, e ao mostrar um banheiro, você ressaltar, olha, isso aqui é uma louça Deca, o cliente que talvez não percebesse vai dizer, sabe como é? Sim. Então, é diferente você mostrar um imóvel e ir ressaltando alguns elementos de arquitetura para agregar valor àquele imóvel. No final, o cliente pode até achar o imóvel barato. Acho que Não se trata de preço, se trata de valorização. Eu vou te dar um exemplo prático, um exemplo que aconteceu recente. Nós vendemos um apartamento no edifício Las Palmas. Esse apartamento era todo mobiliado. Mas era ele era todo mobiliado, mas estava desocupado, estava precisando de limpeza e tudo mais. Nós fomos lá, demos uma repaginada, limpamos, deixamos com cheirinho, o tal do cheirinho, o tal da climatização, o tal da iluminação, tudo tá certinho. O cliente foi lá, fez proposta. A proposta do cliente não podia ser aceita, a gente estava sem margem. Aí o que eu fiz? Eu precifiquei cada mobília, cada mobiliário que tinha ali dentro, onde ele ia comprar um apartamento e ia levar aquilo de brinde. Nossa. E eu transformei aquele mobiliário dizendo para ele o seguinte, que se eu fosse quantificar aquele custo, o apartamento ia ficar com um preço, um apartamento no Marizal ia ficar com o preço de um apartamento num bairro que tem um valor de metro quadrado menor. Então, ele iria comprar um apartamento, por exemplo, no Marizal, com um valor agregado, assim, gigantesco.
Porque se ele comprasse o mesmo apartamento com o desconto que ele pediu, que fosse vizinho, ele não conseguiria mobiliar. E se ele mobiliasse com aquela mobília, ia ficar assim muito mais caro. Muito mais caro. Muito legal. Então, o que eu fiz? Ao invés de dar tanto desconto, eu valorizei aquela mobília. E tinha muita mobília boa, colchões bons. Aí a gente tem que conhecer marca. A gente tem que conhecer o que é couro, para dizer, essa poltrona aqui é couro, isso é couro legítimo, isso aqui dura a vida inteira. Fala de durabilidade, né? Essa mesa aqui, o acabamento, o elemento que utilizaram nessas cadeiras, por exemplo, tudo mais, aí você vai agregando valor àquele imóvel. Perfeito. E aí, na hora de vender, o cliente não se sente nem bem pedindo tanto desconto. Ele vê que ele está fazendo um grande negócio. Ele está sendo tão agraciado com tantos benefícios, né? Exato. Perfeito. No final, ele pensa o seguinte, eu até falei para ela assim, olha, nós vamos precisar fazer uma pequena mudança e tirar alguns elementos, por exemplo. Aí, não precisou tirar, né? Mas a gente também manteve um preço não como ela queria, né? Ela teve que melhorar o valor da oferta, mas assim, deu muito certo e ela viu que ela estava fazendo um grande negócio. Ela viu que ela estava fazendo uma proposta onde não podia ser aceita, e se fosse aceita, a gente tiraria toda a mobília, e se ela fosse comprar esse imóvel e mobiliar com uma mobília similar, ela ia estourar muito o orçamento dela. Não, vamos deixar do jeito que está. Aí muito foi legal. O imóvel com porteira fechada. Então, o corretor ele tem que saber, ele tem que conhecer marcas de tinta, marcas de móveis, ele tem que distinguir o que é uma Deca de um similar, o que é um móvel, por exemplo, Todesquim, SCA, saber quanto custa cada móvel daquele. Porque daí ele fala com o cliente com segurança. E agrega muito mais valor, né? Ele acaba agregando muito mais valor naquele imóvel. Você sabe que tem mobiliários que vão desde uma marca mais, vamos dizer, mais econômica, a uma média, a uma de alto padrão. A gente diz uma high ticket, vamos dizer assim. Então, se você conhece a divisão, a diferença entre elas, e você percebe que uma casa, um imóvel, por exemplo, tenha um elemento desses numa marca mais, vamos dizer, que agrega mais valor, você tem que ressaltar. E daí você consegue fazer uma visita mais assertiva e o cliente se encoraja, dá aquele impulso, aquele estímulo para o cliente fazer a proposta, porque ele entende que aquele é um bom negócio. Perfeito. Muito legal. Gente, que aula! Eu estou aqui chocada com a quantidade de informação que dá para trazer assim para várias áreas, né? Porque a gente está falando aqui de entregar muito mais do que aquilo que muitas vezes é esperado, né? A gente pensa que a gente vai numa visita ali no espaço, numa casa, no imóvel, e a gente sai de lá com uma experiência de recebimento, de olhar ali que tem um cheiro diferente, que tem uma luz legal para eu olhar tudo. Às vezes a gente tem histórias que a gente ouve de pessoas que vão visitar casas e imóveis. Muitas vezes a gente está ali vendo um imóvel quando está sendo em uso, né? E acaba que está escuro e é difícil de fazer a venda desse imóvel. Mas quando a gente faz esses pilares, né, que tu falaste aí de estar, né, com um cheiro legal, que está bem iluminado, esse imóvel acaba que realmente se destaca e fica mais vendável. Eu vou te dar um outro exemplo, Paula. Como é que eu faço para vender imóvel desocupado e sem energia elétrica? E sem móvel, sem nada? É difícil, não Sim. é fácil. Principalmente sem energia elétrica. Não dá para te fazer aquela questão da iluminação. Não dá para te... Assim, várias estratégias nossas caem, né? E às vezes o proprietário não quer ligar a energia Legal, elétrica. Como que funciona? Conta aí, que essa eu quero saber. Aí como eu procuro, claro, a nossa visita tem que ser flexível. Então, também você me perguntou ainda agora sobre visita, né? Horários flexíveis, atender cliente, o horário dele, o tempo dele. Mas a gente procura conduzir o cliente para fazer visita nesse imóvel pela parte da manhã ou até, no máximo, umas 15 horas. Legal. Porque no caso desse imóvel, a gente vai ter que abrir ele inteiro. Abrir todas as portas, todas as janelas, para que o sol entre, para que entre a claridade. Legal.
E aí já não marcaria uma visita dessa, por exemplo, final de tarde. É por isso que é legal o corretor e muitas vezes antes olhar sozinho o espaço para ver como é que tá, do que chegar lá de surpresa e descobrir que não tem luz, por exemplo. É legal ele, né, antes olhar o espaço para ver se está com cheiro de mofo, para ver se precisa limpar muitas vezes, porque não está sendo usado. Então pode ser que muito tempo fechado tenha esse cheirinho de mofo. A gente faz né? faxina. Isso a gente tem uma diarista que é nossa parceira, que faz essas limpezas nos imóveis. Muito legal. E aí daí não é só imóvel Acelera Imóvel, não. Não é só no programa Acelera Imóvel, não. Tem imóveis que a gente precisa fazer uma faxina. O proprietário está viajando, Isso. o proprietário não mora no imóvel, o imóvel está desocupado. A gente não vai mostrar o imóvel com um mau cheiro. É tenebroso. É terrível. O cliente volta de ré. Então, você tem que arejar, abrir tudo e mandar a faxineira antes para fazer a faxina. Gente, Perfeito. a gente faz até corte de grama em frente de casa. Olha, assim, deixa tudo pronto. Capinar, sabe? Teve um imóvel na José Malcher que a gente mandava fazer capinar, fazia limpeza lá dentro, que estava desocupado, né? Para cada vez que levar o cliente, não tá aquele monte de mato, sabe? Não tem condições. Tem que ter esse capricho, né? Muito legal. Muito Aí, bom. como eu te falei, a imobiliária tem 400 imóveis. Como fazer tudo isso? Tem uma equipe e não é para todos. A gente não consegue dar atenção para todos. Mas aqueles clientes que contratam a gente, ou pelo programa Acelera Imóvel, ou deixam, Milene, eu vou deixar o imóvel só com você, só você vai cuidar. Nós abrimos parceria para todos os corretores de Belém, mas se o imóvel está só conosco, a gente vai fazer tudo Perfeito. isso, dar todos esses atendimentos. Muito legal. Milene, para finalizar, fico triste de dizer isso, né? Porque foi uma aula, foi muito tão legal, bom foi esse muito papo. gostoso estar aqui contigo. Mas para finalizar, uma pergunta muito simples para você, Milene. O que é morar bem para você? Morar bem é transformar um imóvel em lar. Eu procuro trazer para o meu cliente essa experiência de visualizar aquele imóvel quando ele visita o mais próximo de um lar possível. Por isso que eu tento humanizar ao máximo a visitação. E para mim morar bem é isso. Morar bem é ter tranquilidade dentro da minha casa. Aí na minha visão de morar bem, para mim, né? Eu preciso ter paz. Eu sou uma cliente auditiva, sabia? Eu tenho que estar na última casa do condomínio. Não posso, eu tenho que estar longe de carro, de civilização. Muito bom, muito bom. Eu só gosto de ouvir barulho de passarinho. Muito bom. As só. árvores ali, né? É. Muito legal, muito bom. Então, morar bem é isso. É a gente transformar aquele imóvel em lar. Aí, eu posso até falar algo importante. Eu vejo, às vezes, imóveis que estão à venda, famílias, às vezes de alto padrão, que a gente chega e parece assim, dá a impressão que aquele imóvel não é usado. Morar bem para mim é usar o meu melhor talher todos os dias, o meu melhor prato todos os dias. Eu gosto de chegar na minha casa e ver a cama arrumada como se fosse cama de hotel, mesmo no dia a dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. Perfeito. É isso, é você viver o presente da melhor forma, que é o teu merecimento. E usar o teu imóvel, cada cantinho dele. Porque tem gente que diz assim, não pode sentar aí porque... É para visita. É para visita ou... Não, o melhor tem que ser para a tua família, teus filhos usarem, você usar. E tá ali na sala, de jantar. Eu não sei o que é comer em cozinha. Não tenho nada contra, mas eu preciso comer na sala de jantar, meu café da manhã, meu jantar. Eu só faço 2 refeições na minha casa, café da manhã e jantar, né? E aí, porque eu passo o dia na rua, e aí tem que ser tudo muito capricho para mim. Muito bom. Milene, que papo delicioso. Eu aprendi demais com você. Muito obrigada pela tua participação. Obrigada pelo Foi convite, incrível. Paula. Foi um prazer também para mim participar. Foi muito legal. Muito bom. Estamos aí. Qualquer coisa, Muito bom. Muito obrigada, Milene. Se você Milene. quiser bater papo, enfim, quiser conversar mais sobre qualquer assunto do mercado, pode contar comigo. Muito obrigada, Milene, pela tua participação.
A gente encerra agora mais uma edição do Morar Bem. Nos encontramos no próximo episódio da websérie Morar Bem, com um novo tema e com um novo entrevistado. Não se esqueça de acessar a área especial, o liberal.com/morarbem, para ler e assistir conteúdos que abordem essas e outras temáticas. Até a próxima!